Então, salve, salve galera, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala sempre é o Jardel. E bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada para você que está estudando. Gente, nós estamos aqui continuando com as aulas voltadas para a preparação do concurso da Polícia Militar aqui do estado de Alagoas. E hoje nós teremos aula de Direito Penal, o tema é aplicação da lei penal, tá? Então, vamos que vamos. Vocês sabem que eu não tenho muito enrolação, só objetivo. E vamos com tudo para o nosso tema de direito penal, tá? O tema é aplicação da lei penal. Jardel, mas o que é aplicação da lei penal? Você, por favor, me explica. Você me traduz aí do jurídico, que eu preciso entender. Tá? Então, eu tô aqui para isso, inclusive. Vejam só. No edital de vocês, no conteúdo programático, tem como a banca vai cobrar, na verdade, como conteúdo, o título 1 do Código Penal, que é justamente a respeito da aplicação da lei penal no tempo e no espaço. Jardel, o que é isso? Não estou entendendo. O Código Penal, basicamente, vai dizer como é que a lei penal, que a lei que trata sobre matéria penal, que a lei que trata sobre crimes, como é que ela se comporta no tempo, como é que ela se comporta no tempo, em que sentido, Jardel? Pelo amor de Deus. Como é que a gente aplica a lei? Se aparecer uma lei nova que diz que uma conduta é crime, se uma lei que era crime ela for revogada, isso tudo é lei penal no tempo. Funciona como uma lei penal no tempo. Mas a próxima aula da gente tratará sobre a aplicação da lei penal no espaço. E você já pensou, pô, no espaço a galera do direito vai longe, lá em cima no espaço. Não, peraí. Quando eu digo no espaço, é na limitação territorial. Então, aplicação no tempo, no espaço. Espaço, a ideia de espaço é a ideia de território, demarcação, local, tá? Joia? Hoje a gente vai ter primeira aula de lei penal no tempo. A gente vai ver como é que a lei penal ela se comporta no tempo, tá? Como eu disse em outras aulas, vocês que estão fazendo o concurso da PM vão se deparar com algumas expressões em latim. Nós, do mundo jurídico, ainda usamos muitas expressões jurídicas, ainda são, na verdade, em latim. Mas calma que eu estou aqui para lhe ajudar na tradução do juridiquês. As de hoje, inclusive, elas parecem expressões de Harry Potter, de filme de Harry Potter. Elas parecem expressões de filme de Harry Potter. Mas não são. Tá joia? E já vindo para o slide, alguns institutos da lei penal do tempo, eles são estudados e são muito cobrados em provas também. Tá? Jardel, qual é o primeiro instituto que está no slide? Ele tem um nome meio que engraçado, sabe? Abolitio criminis. Parece, eu tô dizendo para vocês que parece uma magia do Harry Potter. A magia do Harry Potter, mas não é. Não é magia do Harry Potter. Jardel, o que é abolitio criminis? Abolitio criminis nada mais é do que a revogação de uma conduta que é criminosa. Oxe, Jardel, como é que isso acontece? Vamos lá, com o exemplo você vai entender. Imagine que isso, eu vou dar um exemplo real. Imagine que até um tempo o crime de, na verdade, adultério, a traição, era considerado como crime. Até pouco tempo, o Código Penal definia que o adultério era crime. E aí o que foi que aconteceu?
Uma lei mais recente veio e disse, ó, o adultério não é mais crime, não. Deixou de ser crime. Essa lei mais recente se chama... Na verdade, esse efeito que aconteceu a partir dessa lei mais recente é o Aboliscio Crimes. Uma lei que revogou um crime que existia antes. O adultério não era crime? Aí o revogou. O que significa revogar? Retirou a existência. Aboliu. Por isso que é Aboliscio Crimes. Aboliu. Excluiu o crime. Adultério era crime, mas foi excluído. Tá? Então, Aboliscio Crimes tem essa ideia de revogar a conduta que era criminosa antes. Tá certo? Beleza? Eu sei que no primeiro momento vocês ficaram com medo, mas Aboliscio Crimes significa isso. Tá, gente? Essa Aboliscio Crimes, ela decorre, na verdade, ela resulta em dois efeitos. Primeiro que quando o crime ele é abolido, excluído do mundo jurídico, ele exclui os efeitos penais. Em que sentido? Por exemplo, se a pessoa tivesse cumprindo pena, por exemplo, que a pessoa que cometeu um adultério estava lá no presídio cumprindo pena. Vou usar esse exemplo. Estava lá cumprindo pena no presídio. Quando a lei veio e excluiu a conduta que excluiu o crime, a pessoa simplesmente passou a não responder mais pelo crime de adultério. Então ela sai do presídio porque ela não tem mais o porquê responder. Tá? Então, preste atenção nisso aqui, porque é objeto de cobrança pelas bancas de concurso. Essa ressalva, essa observação. A Aboliscio Crimes, ela é a revogação da conduta criminosa, e essa revogação ela exclui os efeitos penais. E aí, quando você pensar em efeitos penais, você vai lembrar de mim dizendo assim: exclui, por exemplo, a pena. O cara estava lá cumprindo pena e o crime deixou de existir. Então o cara não vai cumprir mais pena, o cara é um homem livre. Tá? Excluir os efeitos penais. No entanto, permanecem os efeitos extrapenais. Jardel, o que é isso? Me ajude, pelo amor de Deus. Vou lhe dar um exemplo para você entender. Suponha que hoje é crime o feminicídio, e além do crime de feminicídio, a gente tem outros crimes no Código Penal, por exemplo, o homicídio, a lesão corporal, que podem ter por vítima mulheres no contexto de violência doméstica. Tá? Isso, por exemplo, na lesão corporal, mas hoje em relação ao feminicídio, que é o homicídio praticado contra a mulher por sua condição, né, no gênero, então a gente já tem esse crime hoje no Brasil, que é o feminicídio. Preste atenção. Então, imagine que hoje deixaria de existir o feminicídio. Na verdade, amanhã entra em vigor uma lei que diz assim, ó, o feminicídio não é mais crime. O que aconteceria? E aí, quando diz assim, ó, não é mais crime, Aboliscio Crimes, porque aboliu, excluiu. E aí, o que aconteceria? Se o cara tá lá no presídio cumprindo pena, o cara não vai cumprir mais. O cara vai sair do presídio e vai para casa tranquilo, porque o crime foi extinto, ele não responde mais pelo crime, vai para casa tranquilamente. Só que, além de efeitos penais, que é justamente esse fato de que o cara tá lá no presídio cumprindo pena, a lei pode impor efeitos extrapenais. No caso do feminicídio, tem uma disposição no Código Penal que diz que a pessoa que pratica pode perder a autoridade parental sobre os filhos. Pelo amor de Deus, Jardel, o que é isso? O que é isso? Eu não estou entendendo nada.
a pessoa pode deixar de ser pai ou mãe legalmente, porque cometeu um crime de feminicídio ou cometeu um outro crime grave contra pessoa do círculo familiar, tá? Então, o primeiro efeito, o penal, que eu disse a você, e lembre, o efeito penal, que a pessoa está lá no presídio cumprindo pena, ele não vai mais cumprir, vai embora. Sai no outro dia. Assim que a lei sai, ele sai também e vai embora. Só que o efeito extrapenal, que é além do penal, ele permanece. Então, se ele deixou de ser pai, por conta do crime que ele cometeu, ele vai deixar de ser pai para sempre. Não tem volta ao efeito extrapenal. Tá joia? Anota isso no seu caderno, porque as bancas gostam de cobrar isso aqui, ó. De fazer a confusão. Trocar os dois ou perguntar se exclui só os efeitos penais. Tá? Beleza, gente? Então, espero que vocês tenham entendido o abolição crimes, que é justamente a abolição do crime. Uma lei que vem depois revoga a conduta que era definida como crime antes. Lembra do crime de adultério. Antes o adultério era crime. Só que depois uma lei diz, ó, não é mais crime. Joia? Perfeito? Vamos seguir. O próximo instituto, na verdade, os próximos institutos, que são dois, que estão aqui no lado esquerdo, no lado direito, perdão, parecem magia do Harry Potter, que é o Novatio Legis Imelius e a Novatio Legis Imperius. Esses dois institutos, eles decorrem de um direito fundamental que está lá no artigo 5º. Ele diz o seguinte, ó, a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. O que ela quer dizer, Jardel? Quer dizer o seguinte, que se uma lei nova, ela for boa, for legal, ela melhora a situação da pessoa, ela retroage. Retroage como assim, Jardel? Retroage como assim? O que significa retroagir? Suponha que hoje tem uma lei que diz que a pena para quem comete o crime de ameaça é de 30 anos, em suposição. É de 30 anos. Então, se você ameaçou uma pessoa, você vai cumprir, for condenado, uma pena de 30 anos. Viu? É? Tranquilo. Só que amanhã vem uma lei que diz, ó, essa lei aí tá pesada. A partir de hoje, quem cometeu crime de ameaça vai ter pena de 10 anos. Qual é a lei? Melhor, a segunda que veio depois. E aí qual é que vai ser aplicada? A segunda. Por quê? Porque ela melhora a situação do réu. Ela melhora a situação da pessoa que cometeu o crime. Tá? Então, essa lei é a Novatio Legis Imelius. Quando você vê Novatio Legis, na verdade, quando você vê Melius, você vai se lembrar de melhor. Novatio Legis Melius, boa. Aí ela vai se aplicar para o réu em qualquer momento, desde que ela entre em vigor, desde que ela vá para o mundo jurídico. Tá, Joel? Jardel, e essa outra? A Impejus. Pejus começa com P de pior. Se for uma lei que piora a situação do camarada, não se aplica. Você pode me dar um exemplo do mesmo exemplo que eu dei agora há pouco. Imagine que hoje uma lei diz assim, olha, se você cometeu o crime de ameaça, você vai ter uma pena de 30 anos. Aí amanhã tem uma lei que diz, ó, 30 anos não. Quem comete ameaça vai ter uma pena de 50 anos. Melhorou ou piorou? Piorou, porque disse, olha, a partir de hoje, a pessoa que cometeu o crime de ameaça vai pagar 50 anos de cadeia.
Então quer dizer que essa segunda lei ela piorou. E se ela piorou, ela não vai ser aplicada para a pessoa que já cometeu o crime de ameaça. Tá? Então, se o cara cometeu o crime de ameaça hoje, que tem pena de 30 anos, e vem uma lei amanhã que diz, olha, 30 não, 50, o cara não vai pegar a lei de 50, mas pega a de 30. Por que não pega a de 50? Porque ela é pior. A lei que é pior, ela não volta. Retroagir significa voltar. Ela não volta para aplicar as coisas que aconteceram. É estilo o Moonwalker do Michael Jackson. Ela não vai voltar assim, dando Moonwalker para ser aplicada às coisas que aconteceram antes. Tá? Se for pior, se for melhor, volta. Beleza? Então, são esses dois institutos que eles nascem, eles têm um nascedouro lá no artigo 5º, nesse inciso aí, ó, que diz: a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Joia, gente? São esses dois institutos. Tranquilo? Vamos seguir. Mas cuidado com a súmula 711 do STF, que também é muito cobrada em prova. Eu vou explicar ela com calma para vocês, porque ela é uma súmula que é muito cobrada, mas que ela precisa ser destrinchada para poder ser entendida. Tá? Olha o que é que ela diz aí. Olha a súmula 711. Ela diz: a lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Que Maria! Que Maria, agora eu não entendi foi nada. Pode traduzir? Posso. Posso traduzir para você. Vou traduzir com um exemplo. Ó, vou escrever aqui também. Crime permanente ou continuado são ficções que o direito cria. Só que eu vou usar como exemplo o crime permanente. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu exportar o documento e abrir. Outro local aqui que eu consigo fazer essa explicação, porque eu achei que já estava. Achei que já estava no documento que eu queria. Mas não estava, mas agora está. Ó, vejam só comigo. De novo. E aqui eu vou por partes. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente. Crime continuado ou crime permanente são ficções. Tá? Eu vou pegar como exemplo aqui o crime permanente. Vejam que eu sublinhei ele aí, ó, crime permanente. Se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Traduz, Jardel, pelo amor de Deus. Seguinte. Um exemplo de crime permanente muito comum é o sequestro. Então imagine que no dia 6 de agosto de 2025, João ele sequestra Maria, tá? E aqui nesse dia a lei A, ela diz o seguinte, olha, o crime de sequestro ele tem pena de 30 anos. Tem pena de 30 anos. Isso aqui no dia 6 de agosto, tá? E aí o cara fica, João fica com a Maria aí,
dia 6, fica, vou colocar aqui em cima, fica dia 7, fica dia 8. Só que vejam só, ele fica com ela também no dia 9. Só que no dia 9, uma lei. Deixa eu mudar para cá. No dia 9, uma lei entra em vigor. O que é entrar em vigor? Ela começa a produzir, ela começa a ser válida em todo o país, tá? Então, no dia 9, ela começa a ser válida em todo o país. É a Lei B. Aí a Lei B diz assim, olha, o crime de sequestro, ele não tem mais pena de 30 anos. Ele agora tem pena de 40 anos. Joia? E aí, percebam que João tá com a mulher, com Maria, no dia 8, no dia 9, só que ele só libera Maria no dia 10 de agosto de 2025. Você viu isso aqui, você vai dizer, deixa eu colocar aqui, liberação. Você vai ver isso aqui, você vai dizer, por o que você está me dizendo aí, pelo que você me disse aí nos outros slides, Jardel, essa lei B aí não vai se aplicar, não. Ela piorou, mas cuidado. Cuidado. Porque é o seguinte, essa súmula, ela diz justamente o seguinte, o crime permanente, o sequestro é um crime permanente, por quê? Porque ele se consuma ao longo do tempo, ele fica se consumando, o crime vai se consumando. Se a lei entra em vigor antes do crime acabar, mesmo a lei mais grave vai se aplicar. Ou seja, nesse caso aqui do João, a lei B ela vai ser aplicada. Por quê? Porque a lei B ela entrou em vigor. E o que é entrar em vigor? Ela começou a funcionar, começou a valer no dia 9. E só acabou o sequestro no dia 10 de agosto. Então, nesse caso, vai ser aplicada a pena de 40 anos e, como resultado também, a Lei B. Tá joia, gente? Sei que parece um pouco complexo essa súmula, e ela é realmente um pouco complexa, mas é uma súmula que cai bastante em prova. Cai não, despenca, na verdade. Todas as bancas que cobram lei penal, é possível que elas façam essa cobrança aí na súmula 711, tranquilamente. Então, se você perdeu algum detalhe dessa explicação, volta aqui e reassiste. Volta aqui ao vídeo e reassiste de novo. Tá bem pausado. Joia? Eu vou finalizar o tópico de hoje aqui, na súmula 711, porque aí eu continuo posteriormente com a lei penal no tempo, que vai ser mais tranquila. Na verdade, os outros temas são mais tranquilos de serem explicados, mas por questão das informações mesmo que eu passei, a gente para na súmula 711. Então, a gente retoma no slide a partir da súmula 711. Tá joia? Eu espero que vocês tenham gostado aí, gente, do vídeo. Vocês viram que o vídeo foi bem pausado, bem tranquilo, bem traduzindo do juridiquês também. E se você gostou, deixa o seu gostei aí, deixa o seu like. E o melhor de tudo,
Me deixa ajudar outras pessoas aí também. Compartilha esse vídeo. Me segue também lá no Insta, @jardel_rferreira. E parabéns pelo comprometimento. Estou muito feliz que vocês estejam aqui me acompanhando. Na verdade, estejam aí acompanhando o canal. E que o canal ajude vocês no seu processo de aprovação. Beleza, gente? Bons estudos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Um abração. Valeu, rumo à farda e vamos que vamos.